Vamos ao texto bíblico, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 17. Nayane, põe para a gente primeiro a versão revista e atualizada, depois você coloca na versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, para a gente ver como é que ficam as duas versões. Revista e atualizada. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Agora na versão Linguagem de Hoje. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Vamos orar, pedindo a Papai do céu que nos dirija na proclamação da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da infalível palavra do Senhor e somos absolutamente impotentes, incapacitados para alcançarmos os corações e mentes que estão aqui, e nem é o nosso desejo, mas pedimos que pela ação do Teu Espírito Santo, Tu uses o Teu Filho, apesar das limitações que são incontáveis, apesar da pequenez, para que o Senhor se torne conhecido ainda mais nessa noite, que a Tua palavra resplandeça dentro de cada mente, de cada coração que está aqui presente, que o Teu Filho desapareça, e que somente Jesus Cristo possa resplandecer. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e Redentor nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar nessa noite, com a permissão do Senhor. Só libera para entrar água aí o santo varão de Deus que vai trazer água para mim. Libera a entrada dele, estou precisando. Vamos falar, com a permissão do Senhor, sobre os impactos da compaixão de Jesus. Muita gente lê o texto. Eu gosto de recomendar que você leia o texto em versões mais fáceis, mais simples, como Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, porque tem palavras que não são muito comuns em nosso vocabulário. Por exemplo, Naim é esquife. Quando se fala esquife, muita gente não sabe o que é o esquife. Tocou no esquife. Tem gente que pensava que era um instrumento musical. Jesus tocou um esquife e o morto levantou, foi igual o Alto da Compadecida, que tocava a gaita. Não, gente, aí você vem num texto mais simples, tira a dúvida. Tinha gente que também pensava que a viúva de Naim era o nome do marido da mulher, né? Naim morreu e a mulher ficou viúva de Naim. Não, Naim era a cidade onde ela morava. Mas, distrações à parte, vamos falar sobre os impactos da compaixão de Jesus na linha em que segue aqui o texto bíblico. A compaixão de Jesus, em primeiro lugar, o faz sensível à nossa dor. Essa palavra, ela é muito importante aqui no Novo Testamento. Essa palavra é muito cara ao Novo Testamento.
Porque quando Deus planeja uma igreja, quando Deus pensa em uma igreja, principalmente a igreja nos contornos, a igreja na essência do Novo Testamento, que vem de lá até os dias de hoje, ela é uma igreja para ser vivida como igreja relacional. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. A gente tem batido muito nessa tecla. A gente não foi feito apenas para viver, a gente foi feito para conviver. Quando Deus pensou em igreja e todos aqueles sinônimos de igreja, as figuras bíblicas para a igreja, no Antigo e Novo Testamento, dão a ideia de um povo que está junto. A Bíblia apresenta a igreja, o plano de Deus para a igreja, como um edifício bem ajustado, como lavoura de Deus, como corpo. Nós somos uma família. Então a ideia bíblica é essa. Então não é difícil você encontrar conteúdo bíblico que vai falar, por exemplo, sobre a ideia da compaixão. Eu tenho falado para vocês que compaixão significa se compadecer de algo, de alguém. Compadecer é padecer com alguém, é se colocar no lugar do outro, para sentir o que o outro está sentindo. Ninguém fez isso melhor do que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito de Deus. Deus chegou mais perto. Um dos nomes com o qual o nosso Deus é conhecido e designado, identificado, é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Então a Bíblia fala, nós não temos um Deus que não possa compadecer-se de nós, das nossas dores, mas nós temos um Deus que se identifica conosco. Ele não fica à distância, Ele não nos botou em uma bolha de observação e fica de lá nos olhando. Não, Ele veio para perto. Deus sempre quis essa proximidade de nós. E isso distingue o nosso Deus dos zilhões de deuses que há por aí. Os outros deuses são intocáveis, são inacessíveis, são inatingíveis. O nosso Deus não. O nosso Deus é o Deus que se aproxima, é o Deus que vem para perto. E como se não bastasse Ele vir, por exemplo, na figura de Jesus, que se fez carne, veio habitar entre nós, Ele agora veio habitar em nós. Quando Jesus ascende aos céus, Ele diz assim, eu vou, mas não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Espírito Santo. Ele será o Parácletos, Ele estará ao vosso lado, dando suporte, ajudando. Olha como vai ser bom não ter ventilador aqui, olha a barulheira que faz, muita poluição sonora, né? Então, o Parácletos de Deus, é o Deus que está perto, que está junto e que veio morar em nós. Poderia morar em qualquer castelo, palácio suntuoso, mais luxuoso que essa terra já conheceu, mas Ele escolheu morar em nós, porque Deus gosta dessa proximidade. Tudo isso aqui é pano de fundo, desculpa, para que eu e você compreendamos o que significa quando a Bíblia diz que Jesus se compadeceu de alguém. Não é força de expressão, não é uma linguagem qualquer, mas está se invocando a ideia de um Deus que está sentindo o que o seu filho está sentindo, que tomou aquela dor para si, que a colocou no seu próprio peito e sentiu a dor. Então a compaixão de Jesus o faz sensível à nossa dor. Se não, vejamos, versículos 12 e 13. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela. Quando o Senhor a viu, o Senhor se compadeceu dela. Teve outra ocasião que a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão porque estava como ovelha que não tem pastor. Jesus tinha essa incrível capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. E Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo, para que nós também não sejamos insensíveis à dor do outro, para que não nos encastelemos em nossa própria vida, nos importando apenas com as nossas próprias lutas e batalhas, mas sentindo a dor do outro. Quem é minha ovelha aqui sabe. Às vezes você pode me convidar para um almoço e eu às vezes não consigo ir, para até casamento convidado que eu já não consegui ir, às vezes por conflito de agenda e tal. Mas eu acho que com mais de 5 anos pastoreando aqui, teve 1 ou 2 no máximo sepultamentos que eu não estive presente. Porque eu sei a relevância daquilo ali. A importância de estarmos juntos nos momentos de dor, no momento de sofrimento. Juntar a gente para uma farra, para um churrasco é fácil, uma festa também. Juntar a gente no momento de dor, que você está vulnerável, que você está sensível, fragilizado, é muito difícil.
E nós temos que ser aquelas pessoas que chegam quando todo mundo foi embora. Quando a gente está parecendo alguém que tem uma enfermidade contagiosa, que todo mundo se afasta, aquele que vai chegar mais perto, que vai estar junto, que vai poder ajudar e amparar. Jesus é o nosso exemplo para que nós sejamos. Mas o foco desse primeiro ponto não é esse. É dar esperança para o seu coração, dizendo, à luz da palavra de Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é sensível à dor que você passa. Talvez você se sinta sozinho, desamparado, abatido por estar enfrentando lutas que se alongam, que parecem que não têm fim, até sua alma já se abateu, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Aos poucos a gente vai definhando, as forças vão se exaurindo, vão evaporando, e nós nos sentimos extremamente frágeis. Estamos frágeis, estamos vulneráveis diante da dor. Imagine, ela era uma mulher e ela já era viúva. Então ela já estava numa situação extremamente complicada, porque não tinha sistema de previdência como tem, por exemplo, no Brasil. A pensão por morte do marido não tem. Então geralmente o marido estava trabalhando e era o provedor sustentador da casa. Morreu, a viúva ficaria numa situação complicadíssima. Só que tinha uma esperança, teve um filho, mas foi filho único, era um homem. Então poderia ser a garantia de ajuda e subsistência para aquela mãe. Só que o rapaz ainda jovem morre. De quê, meu Deus do céu? Ninguém sabe, a Bíblia não fala. Mas ela morreu, então ela está absolutamente desguarnecida, absolutamente desprotegida, absolutamente vulnerável. É como se ninguém mais visse. Uma multidão seguia acompanhando aquele cortejo fúnebre, mas talvez por extrema compaixão. E a gente sabe, quem já passou por luto sabe como é que é. Naquele momento que chega a notícia, o baque da notícia, a gente tem uma rede de solidariedade muito forte, até o sepultamento. À medida que os dias vão se passando, aquela rede vai diminuindo. Daqui a pouco, talvez depois de 2 meses, ninguém nem lembra mais de perguntar, e aí, como é que você está? Então é uma dor solitária, que o senhor tem que enfrentar sozinho. Então aquela era a situação da mulher. Jesus estava num ministério brevíssimo sobre a terra, que durou aproximadamente 3 anos, então ele tinha muita coisa para fazer em pouco tempo. Mas aquela necessidade entrou na agenda de Jesus. Então, esse é o nosso Deus. É um Deus que vai fazer o que tiver que ser feito para nos acudir na hora que a gente precisar, para nos socorrer, para vir ao nosso encontro, ao nosso socorro. O nosso Deus é aquele que chega quando todo mundo foi embora. É aquele que não se esquece de nós. Uma das descrições mais lindas que eu acho na Bíblia sobre o nosso Deus está no livro dos Salmos, que diz que Deus, nosso Deus, é o guarda de Israel, e Ele não dorme e nem dormita. Dormita é uma palavra muito sofisticada, mas é o mesmo que cochila. Deus não dorme nem cochila. O nosso Deus, Ele não cochila, Ele está sempre de prontidão, velando o nosso sono, a nossa vida, os nossos desafios, aquilo que nós enfrentamos, tudo. O nosso Deus está sempre se compadecendo de nós, sensível à nossa dor, sensível às nossas dificuldades. Às vezes você fala sobre uma limitação que você tem, e muita gente pode pensar assim, isso é besteira, isso é bobagem, mas você sabe o quanto que aquilo é pesado para você, para o seu coração, para o seu sentimento, para a sua alma, e Deus sabe o quanto que aquilo é importante para você. Então eu gostaria que você saísse daqui com essa verdade consoladora e fortalecedora para o coração. O nosso Deus, Ele é sensível à nossa dor, o nosso Deus se importa, o nosso Deus ouve a oração que é feita em meio a lágrimas, às vezes na solidão, às vezes sozinho, distante, se sentindo abandonado, no meio da luta, no meio da opressão, da perseguição. Esse é o nosso Deus, um Deus que se compadece de nós. É lindo esse texto aqui. Ele fala que quando Jesus estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo do enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, não chore. Isso aqui é uma indelicadeza muito grande. Se fosse dita por mim ou por você. Então, eu já enfrentei luto. A primeira alça de caixão que eu segurei foi do meu pai. Foi uma dor violenta. O primeiro bebezinho que a gente teve também, Milka teve abortamento espontâneo. Doeu demais. A última coisa que eu queria que alguém me dissesse era não chore. Porque aquilo não servia para nada, nem paliativo era, não era analgésico para a alma, não era nada, aquilo não valia nada, dava era fúria e raiva. Vindo de mim ou vindo de você, mas vindo de Jesus não. Porque esse que disse para aquela mulher, não chore, é o que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte.
é aquele que tem poder sobre a morte. Todos estremeciam diante da morte, mas Jesus a encarou, Jesus olhou no fundo dos seus olhos, Jesus a golpeou, Jesus a derrotou, porque Ele é Deus. Eu acho um dos cânticos mais lindos, aquele que está no finzinho da carta aos Coríntios, quando Paulo exulta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Porque é assim que o nosso Deus age, é assim que Ele trabalha. Ele tem poder sobre a morte, Ele é Deus dos vivos e dos mortos, então Ele tem poder. Então quando Ele diz para a mulher, não chore, Ele sabe por que Ele está falando essa palavra. Vindo de qualquer um de nós, soa sem dúvida, indelicadeza, mas da parte do Senhor não. O Deus que diz assim: meu filho, não sofra, meu filho, não chore, meu filho, não se entregue, não se abata, é aquele que tem todas as condições de dar garantias sobre o que Ele está prometendo para você. É o nosso Deus, amém? Amém, igreja, que bom que vocês estão aí. Irmãos, e também aqui a gente tem nas entrelinhas do texto uma riqueza muito grande de sabermos assim: quem era essa mulher? Não sabemos. Qual era o nome dela? A Bíblia não diz. O nome do seu marido também não diz. Como eu falei para vocês, tem gente que se equivoca, diz assim: o marido dela era Naim, que ela era a viúva de Naim. Não, Naim era a cidade. Não tem informação nenhuma, era uma anônima. E o filho dela, um anônimo. Mas as pessoas anônimas também importam para Deus. Deus se importa com todas, com todos. Deus se importa com homens, com mulheres, com pessoas que aqui estão em altíssima patente na terra, altas graduações, ou que são completos desconhecidos. Todos são importantes para o nosso Deus. Você pode estar vivendo no meio de uma favela, numa palafita. Você pode estar vivendo no meio da rua. Pode ser um mendigo, pode ser um sem teto. E o Senhor se importa com você. Deus ouve a sua oração. Deus sabe as angústias que você passa. Deus sabe do que você precisa. E Deus se compadece. É aquele que para o que está fazendo para estar junto de você, para cuidar de você, para te dar um abraço. Você sabe que Jesus tem na sua essência a essência de judeu. E o judeu, ele tinha uma série de restrições cerimoniais, de culto, litúrgicas. Então o judeu, por exemplo, ele tinha rigorosos protocolos, por exemplo, em relação a cadáveres, em relação a defunto. Jesus, ele vai quebrando um a um os protocolos. Ele se aproxima e toca no caixão. Como assim, gente? Como é que pode? Ele se aproxima e ele vai para perto. Ele quebra protocolos. Por quê? Porque os protocolos são nossos, são humanos. Então às vezes a gente pensa assim: ah, mas Deus também se importa, porque eu sou da família tal, sobrenome tal, nosso passado é pesado. E os judeus tinham dificuldade, a cura no sábado. Jesus disse: isso é coisa da cabeça de vocês, porque para Deus não há limites no seu agir. Deus alcança quem Ele quiser. Eu falei para vocês no último domingo, e a gente tem orado ainda pela paz das nações, pela paz em Israel, aquela região que seria Palestina, Hamas. Porque, irmãos, aonde tiver alguém clamando a Jesus Cristo, Ele ouvirá. Pastor, mas o povo não é... Aonde houver um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não desprezará. Se debaixo daqueles escombros de bombardeios, tanto de um lado quanto de outro, houver uma oração sincera, clamando a Jesus por misericórdia, Ele irá ao encontro para acudir, para socorrer. Porque ao quebrantado, diz o livro dos Salmos, o Senhor não desprezará. Clama a Jesus Cristo, clame ao Senhor, porque a compaixão de Jesus o faz sensível à nossa dor. Em segundo lugar, gostaria de enfatizar que a compaixão de Jesus tem poder para realizar milagres. Veja que coisa incrível, versículos 14 e 15. Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço levantou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus. Jesus se aproxima do caixão e disse: moço, levante-se. Tem um pastor que eu recomendo que você ouça o que puder dele, chamado Paulo Romeiro.
Ele é um excelente pregador, um estudioso das religiões, um homem piedoso. E ele falou uma vez, em tom de brincadeira, que todo sepultamento que ele vai, todo velório que ele vai, ele sempre aproxima do caixão e diz assim: em nome de Jesus, levanta. Aí ele disse assim: um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, é esperança. A pessoa, por mais endinheirada que seja, ninguém consegue driblar a morte. Eu tinha visto uma notícia, esqueci de recortar para trazer aqui para essa mensagem, de um bilionário que faleceu e a filha dele, com a esperança de que a ciência avançasse, paga uma fortuna mensal para conservar o corpo do pai em suas propriedades, o máximo que puder, em uma substância lá muito específica, para que no dia que disser assim, conseguimos a tecnologia, a ciência que permite devolver a vida. É claro que é mais complicado, a pessoa que já foi cremada, que está enterrada, agora o corpo está conservado, os seus órgãos, e a menina gasta uma fortuna para ver se esse dia acontece. Mas ninguém consegue, por mais dinheiro que tenha, por mais poderoso que seja, a morte a nós é indefensável. A gente não consegue correr, a gente não consegue se proteger, ela nos alcança. Mais dia ou menos dia, mais cedo ou mais tarde, ela nos alcança. E aqui está um grande diferencial entre nós e Deus. Nós não temos poder sobre a morte, Jesus tem. Jesus nunca se intimidou diante da morte, nunca se acovardou, porque Ele sabe quem Ele é. Então Ele é aquele que se aproxima, quebra protocolos rituais e litúrgicos dos judeus, toca no caixão, todo mundo acha aquilo muito estranho, param de caminhar, e Ele fala para aquele moço que estava morto: moço, eu ordeno a você, levante-se. Só quem pode fazer isso é Jesus. E Ele fez isso com a filha de Jairo, e Ele fez isso com Lázaro. Lázaro, vem para fora, porque Ele tem poder. E Ele é Jesus. Então pode ser o que for, pode estar cremado, pode estar enterrado, pode estar apodrecido depois de 4 dias. Você diz assim: tira a pedra, tira essas faixas, e Lázaro, vem para fora, porque Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. O Senhor é Deus. Quem é esse? Foi o que disseram para Jesus. Quando a tempestade parece que ia acabar com todo mundo, Jesus está ali dentro do barco e Ele dá uma ordem: mar, se aquiete, e as águas se acalmam. E os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o nosso Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas visíveis, as coisas invisíveis, as coisas imagináveis e as coisas inimagináveis, porque Ele é o nosso Deus. Moço, eu te ordeno, levante-se. Tenta fazer o teste. Todo dia tem sepultamento aqui no cemitério de Braslândia, entre o setor norte e o setor de oficinas. Faça o teste lá, chegue. Se você é macho e valente e tem capacidade, acha que é alguma coisa, chega lá e fala para qualquer um, caixão: levante-se, eu te ordeno, levante-se. Vai fazer papel de doido. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Ele tem poder e Ele tem autoridade, e Ele dá uma ordem. E quando Ele dá a ordem, o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Só tem um, irmãos, que tem poder sobre a vida e sobre a morte, e que tem poder de restituição de qualquer coisa que quiser em nossa vida, e esse é Jesus Cristo. Ele devolve o que Ele quiser para quem Ele quiser. Ele devolve a vida, Ele devolve a respiração, Ele devolve o filho, Ele devolve a família, Ele devolve os sonhos, Ele devolve a esperança, Ele devolve a fé, porque Ele é Deus. Devemos crer no Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. Um momento de profunda dor e agonia se transforma num momento de grande festa na presença do Senhor Jesus, porque a compaixão de Jesus tem poder para realizar milagres. Assim como Jesus se compadeceu de uma viúva que tinha um filho único que o estava perdendo para a morte, Jesus compadeceu dela, também pode se compadecer de você, nas lutas e dores que você tem enfrentado. E o que pode parecer mais irreversível do que a morte? Tudo aquilo que você está passando pode ser fichinha diante daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é capaz de fazer. Em terceiro e último lugar,
A compaixão de Jesus faz o seu nome ser glorificado. Versículos 16 e 17. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Todo mundo louvava a Deus. E essas notícias a respeito de Jesus Cristo se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Qual é o propósito da nossa existência? Eu tenho batido muito nessa tecla aqui com vocês. Por que que nós fomos criados? Nós fomos criados para a glória de Deus. Por que que Deus faz milagres? Deus faz milagres para que o nome dele seja glorificado. A nossa vida, toda ela tem que ser para a glória de Deus. Quando o Senhor se compadece de nós, Ele sabe que em primeira e última instância o seu nome vai ser glorificado. Então até Deus tem interesse de resolver as nossas dores, dilemas, as nossas crises, os nossos problemas, botar um fim em nossa desesperança, para que o seu bendito nome seja glorificado. Essas notícias a respeito de Jesus Cristo se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Imagine, a mulher está saindo para o sepultamento do seu filho e já correu pela cidade a notícia de que a pobre da viúva agora perdeu o seu único filho, está absolutamente desamparada, perdida e desgraçada sobre a terra. Aí a mulher, que todos esperavam voltar nos braços, talvez desmaiada de tanta dor, ela volta serelepe, saltitante, dando gritos, brados e uivos de alegria. Aí devem ter pensado, ela deu um surto psicótico, destrambelhou de vez, a mulher entrou em crise, a dor foi tão grande que ela perdeu as estribeiras mentais. Só que aí, depois da mulher, vem o filho correndo atrás, pulando de alegria também, e glorificando ao Senhor. E imaginem, irmãos, o que foi o impacto daquela ressurreição, da notícia daquela ressurreição, tanto naquela cidade, quanto nas regiões vizinhas. O nosso Deus manifestou o seu poder. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O que eu devo fazer então? Eu devo me apegar ao Senhor, eu devo me aproximar dEle, e devo clamar pela sua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele se compadece de você. Senhor, eu estou à tua disposição. A minha vida, a minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está nas mãos do Senhor. Eu quero, meu Deus, que a minha vida seja usada para a honra e para a glória do teu santo nome. Oh, meu Deus, manifesta teu poder na minha vida. Mesmo aquilo que parece impossível, mesmo aquilo que parece não ter saída, mesmo aquilo que parece não ter jeito, eu coloco nas mãos do Senhor. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Teu poder, eu confio em Teu amor. Oh, meu Deus, manifesta o Teu poder, para que todos vejam e creiam que Tu és Deus. Deus pode se compadecer de nós, é o que diz a Bíblia. Nós não temos um Deus que não possa compadecer-se da nossa dor. Ele se aproximou, Ele está aqui, Ele trouxe você até aqui, Ele atraiu sua alma, Ele atraiu você, sua vida para essa noite aqui, para que você ouvisse essa mensagem, para que você que acompanha também a transmissão, que vai assistir depois a gravação, também tivesse conhecimento dessa verdade poderosa. Deus está aqui. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E eu quero te convidar a orar por isso, a colocar sua vida diante do Eterno, a pedir a Jesus por misericórdia, por aquilo que talvez você considere impossível. Algumas vezes eu tenho feito um chamado para oração, e eu tenho dito assim: existe alguma causa que você considera impossível na sua vida? Eu gostaria de te convidar a colocar diante do Senhor. Aí você pode falar com Deus: meu Deus, se o que o pastor está falando é verdade, eu estou aqui à tua disposição, para que o Senhor manifeste o teu poder na minha vida, no meu coração, na minha família. Meu Deus, tu conheces a minha dor. A tua palavra diz que o Senhor se compadeceu daquela mulher, aquela pobre mulher que já era viúva e que perdeu o seu único filho. A desgraça era o resumo da sua vida e da sua história, mas a tua palavra diz que o Senhor é aquele que muda a nossa sorte. O Senhor é que troca o pranto do nosso semblante e devolve o riso
para o nosso rosto e para os nossos lábios. Senhor, faz a tua obra na minha vida, manifesta o teu poder. Eu creio, meu Deus, para o Deus que fez um corpo que já estava morto, pronto para ser enterrado, em alguns minutos ser enterrado, o Senhor devolveu a vida. O Senhor devolveu batimentos cardíacos, o Senhor devolveu movimentação cerebral, o Senhor devolveu o movimento dos rins, o Senhor devolveu o fôlego da vida. Meu Deus, para o Deus que fez aquilo, o problema que eu estou enfrentando é tão pequeno, não é nada. É por isso, Senhor, que eu coloco a minha vida diante do Senhor, a minha causa, a minha dor, o meu dilema. Pai, tem compaixão de mim.